importante treinar o core. O que é o core? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais e eu vou trazer algo ainda mais específico. 7 motivos porque a mulher madura deveria exercitar o core. Então solta o dedinho aí, chama uma amiga para participar. Turma 40 mais em especial aqui com atenção a esse conteúdo, justamente porque a gente vai tratar de saúde da mulher, independente da idade. Mas quando a gente fala na mulher 40 mais, a gente já tem algumas questões mais específicas que precisam sim desse olhar especial. Bom, gente, primeiro entender o que é o core. Todo mundo que tá por aqui sabe o que é o core? Sim, não? Responde aqui pra mim, bora fazendo essa troca e evoluindo juntas. O core são 29 pares de músculos, pegando toda essa região central do corpo, região mais baixa do abdômen, glúteo, toda essa musculatura estabilizadora. E a função principal do core, e além dessa questão de estabilidade, né, manter uma boa postura, também é gerar movimento de uma maneira fluida, eficiente. Entendendo o que é essa musculatura do core, entendendo para que serve, nós começamos a ter aí alguns spoilers do que e por que seria importante a gente exercitar essa musculatura, né? As pessoas me perguntam, Yasmine, eu devo ficar contraindo o abdômen? Eu vim até de top aqui para mostrar para vocês. Eu devo ficar o tempo todo contraindo a musculatura abdominal? É isso? Não, não é isso. Até porque se a gente fica o tempo todo nessa contração mais voltada para a força, a gente pode causar aí alguns desconfortos, principalmente para o intestino. A gente precisa de um movimento fluido, tá bom? Então nada de ficar fazendo aquela força o tempo todo. É o tônus dessa musculatura abdominal que nós procuramos. E essa consciência de entender para que a gente usa em cada momento. Assim como eu coloquei ontem nos stories, né? Cada um dos treinos que nós utilizamos, cada um dos exercícios que nós utilizamos, até hoje de manhã, eles trabalham uma capacidade do nosso corpo. Quando nós estamos sem essa consciência, a gente só vai fazendo exercício. Porém, o que eu quero trazer para vocês é desenvolver essa consciência, esse olhar mais aguçado, entender para que serve cada um dos exercícios que você faz e como nós podemos potencializá-los na nossa prática. Já que está fazendo, vamos fazer bem feito? Faz sentido? Então vamos lá. Vou trazer aqui 7 motivos para mulher madura. Sei que tem homem aqui, tá valendo para homem também, viu, Rogério? Então vamos lá. Por que nós deveríamos exercitar o core? E aí tem várias formas de exercitar o core. Então hoje eu vou me atentar aos motivos de como exercitar, de por que exercitar. Primeiro e principal motivo, por conta da postura. Se eu tenho uma musculatura abdominal bem trabalhada, eu consigo manter toda essa musculatura do tônus e da boa postura alinhadinho. E aí eu não falo de coluna reta, tá? Respeitando sempre as articulações, respeitando as curvaturas naturais da coluna, mas mantendo essa postura aberta. Tá sempre relaxadão, abdômen relaxadão, não tá tendo essa consciência corporal. E com o core ativo, consciente, bem trabalhado, nós desenvolvemos essas forças, essa capacidade, que não é só força que a gente está trabalhando aqui, do centro para as extremidades. Então, primeiro motivo, postura. Segundo motivo, tem dúvida, vai colocando aqui que a gente vai conversando. Segundo motivo, melhora da condição da osteopenia lombar. Nós já falamos aqui algumas semanas em postagens sobre a osteopenia, que é o processo inicial para a osteoporose, onde normalmente nós medimos quando vamos fazer lá densitometria óssea em lombar e quadril. Quando eu tenho uma musculatura central estável, a gente preserva ainda mais essa estrutura da região lombar. É lógico que quem passa muito tempo sentado vai ter aí esse desgaste também. Existe um desgaste fisiológico geral, mas nós podemos frear esse desgaste quando nós conseguimos ter esses estímulos de tração também na parte central do nosso corpo. Assim como quem tem esse desgaste na região do quadril, é interessante trabalhar estímulos para glúteo, para quadril, para mobilidade e força dessa região, tá certo? 1 e 2, respondido. Próximo ponto, se eu tenho uma estabilidade central, eu melhoro a minha marcha. E por que é importante pensar na marcha? Quem é jovem, a turma que tá aqui, tá todo mundo abaixo dos 70 por enquanto, tem gente quase fazendo 70 aqui na live que eu tô sabendo. E aí o que acontece? Quando nós pensamos em marcha, né? Se eu tenho um caminhar estável e controlado,
controlado, eu equilibro essa estrutura e ela trabalha de maneira estável, de maneira equilibrada. Quando eu ando descarregando peso de um lado para o outro, o que pode acontecer aqui é começar a ter desgastes onde não precisaria. A gente começa a ter um atrito maior. Isso é só pela ação do abdômen? Não necessariamente, mas o abdômen ele tem uma função principal. E aqui quando a gente fala core, então abdômen, nós temos vários, então tem reto abdominal, tem oblíquo, tem transverso, são camadas de musculatura abdominal, ok? Quando eu falo core, que é o tema da nossa live de hoje, nós envolvemos também região do quadrado lombar, glúteo e toda a musculatura estabilizadora das costas. Então, pensar nessa parte central bem trabalhada é pensar numa caminhada a longo prazo sem aquela marcha deficiente, soltando, caindo. Vocês já viram um idoso sentando, quando solta, despencando o corpo, quando levanta, precisa dar aquele impulso danado? Por quê? Não tem essa ativação dessa musculatura central bem trabalhada. Por isso a pessoa precisa desses trancos ou não tem a resistência para descida, tá? Por isso, a marcha é algo extremamente importante, a gente conservar essa passada num ritmo estável. Quem aqui já viu gestante vai perceber, a gestante, no finalzinho da gestação, ela começa a andar com um passo um pouquinho mais desengonçado. Por quê? Existe uma liberação de maiores líquidos, né, para melhorar a lubrificação dessas articulações. E aí o que acontece? Pensando e preparando para o parto. Mas a mulher, ela fica no geral dessa forma. Essa frouxidão nas articulações e nos ligamentos tende a mudar a marcha. Isso pra gente que não tá gestante, homens, mulheres aí ao longo da vida, a gente começa a perder naturalmente, não pelos hormônios gestacionais, mas por conta da idade. Por isso é importante a gente considerar também a ação da região central para essa marcha mais equilibrada. Próximo ponto, quarto motivo, alívio das pressões internas. E o que são essas pressões internas? Todo mundo aqui na prancha, vem comigo. Imagina, a gente tá lá embaixo, vamos descer, ó. Imagina que eu tô aqui na prancha, treinando, que a gente, quem sabe, faz ao vivo, né? Vamos lá pra prancha, cotovelinho no sol. Aí quem fica aqui na prancha, né? Não vai ficar fazendo live na prancha, mas tá aqui na prancha, segurando o ar, fazendo aquela pressão danada. O que pode acontecer aqui, que acontece mesmo? Além do aumento da pressão arterial, então quem já tem aquela pressãozinha alta, tá aqui segurando o ar, tende a aumentar mais. Porém, pensando em saúde íntima feminina, nós temos um aumento da pressão intra-abdominal. Então, se eu treino segurando o ar, colocando uma pressão para baixo, existe uma chance aumentada de começar a ter desconfortos ou acentuar os desconfortos presentes relacionados com incontinência urinária, relacionado com distúrbios sexuais, aumento de tensões nessa região pélvica, tá? Então, quando o core está acionado, nós ativamos também a região do períneo e a região mais baixa do abdômen, tá bom? Então, em todos os exercícios, a gente já leva essa consciência, mas começar a treinar o core exercitando essa região íntima também é importante, tá? Aula só pro core, exercício só pro core, mas levar essa mesma consciência quando vai fazer um agachamento, por exemplo, contrai glúteo, empurra calcanhar no chão e sobe, tá bom? Próximo ponto de por que trabalhar o core. A gente já tá chegando no ponto 5. Estão captando por aí? Tesouros aqui, hein, gente? Um motivo, diminuição do perímetro abdominal. Quem não quer, né? Diminuir o perímetro abdominal. Só que não só pela parte estética, tá, gente? A gente não tá falando do corte só na visão de parte estética. A gente tá falando principalmente da parte funcional. O que acontece quando a pessoa volta aqui barriga de fora, com a barriga para jogo? O que acontece quando a gente está trabalhando o core ou quando não tem essa consciência? Essa musculatura fica relaxada o tempo todo. Então, às vezes a pessoa acredita que ela tem aquele barrigão gigante, é só gordura. Pode ser gordura também, mas muitas das vezes está relacionado também com um padrão respiratório de sempre relaxar e soltar muito o abdômen e também não ter essa consciência de ativação dessa musculatura. Como eu disse lá no começo para vocês,
vocês, não tem que ficar com o abdômen trincado o tempo todo, tá bom? Nada de fechar aqui, o intestino vai reclamar demais. É só o tônus de base. Solta o ar, ativa a musculatura, sustenta, boa postura e é isso. Além da diminuição do perímetro abdominal, a gente tem um aumento da força geral. Como? Como vai ter um aumento da força geral? Primeiro, se o centro está estável, eu consigo colocar força nas extremidades. Isso vai funcionar para tudo. Então, a pessoa que quer melhorar a força de perna, melhorar a força de braço, melhorar a tônus central, ela precisa começar do centro. Essa base precisa estar estável e aí sim ela consegue colocar mais exercícios de força, exercícios de membro superior, inferior, enfim, consegue fazer esses estímulos. A gente fez uma palestra no sábado para um grupo de professores de yoga, foi uma aula para professores de yoga em formação, justamente trazendo os benefícios do core training, né? Trazendo já para o olhar deles para as aulas de yoga. E um dos pontos que eu falei, que é uma frase da base do treinamento funcional, que é tentar treinar a parte mais distal, né? A parte mais distante do centro, sem exercitar, sem ter essa base acontecendo de uma maneira estável, é como tentar dar um tiro de canhão de dentro do barco. Eu imprimo muita força na ponta, mas o centro está instável. Então, a mesma coisa aqui, ó. É fácil eu segurar esse peso aqui. Aqui já é mais desafiador. Se o centro não estiver estável, eu não consigo manter essa posição aqui. Faz sentido? Então, trabalha do centro para as extremidades. Então, vamos lá. Último motivo para a mulher madura pensar em exercitar o core. Nós já falamos 6, hein? Falta só mais um. Melhora da potência dinâmica nas atividades de vida diária. Yas, o que é isso? Tô aqui, lavando roupa, varrendo casa, estendendo roupa no varal, fazendo comida. Se essa parte central tá mais estável, como eu falei para vocês no último tópico, as extremidades ficam mais leves, com mais consciência, mais facilidade de execução de movimento. A gente coloca força onde tem que colocar e coloca leveza onde tem que colocar. Já ouviu aquela história de chegar final de semana e você falar, ai, toda vez vou fazer faxina, vou arrumar a casa e termino o dia quebrada, termino o dia precisando de um anti-inflamatório. Por quê? Tá colocando força no lugar errado. Quem precisa de estabilidade, quem precisa cuidar de tudo, tá aqui no centro. Aqui a gente vai colocar uma força ou outra, trazendo a consciência para os lugares certos, mas não o tempo todo jogando peso para a coluna, tá bom? Faz sentido para você nos comentários, comenta como foi para você, o que agregou, o que você gostaria de saber mais e a gente vai melhorando essa entrega ao longo das semanas. Combinado? Beijão para quem tá por aqui.